A tristeza da perda de uma pessoa tão jovem e saudável nos faz perceber que a linha entre a vida e a morte é muito tênue. Muito mais tênue do que a gente costuma perceber. Basta um sopro, um estalar de dedos e uma pessoa que ontem estava aqui, amanhã pode não estar mais. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje. Sobre a brevidade da vida. Sobre a finitude da vida humana. Essa é uma reflexão que eu tenho feito em diversos cursos e palestras Brasil afora e que eu inclusive já gravei um vídeo para a Casa do Saber falando a respeito. Mas eu acredito que, novamente, é uma reflexão muito importante. Quando nós convivemos com as dinâmicas de funcionamento do corpo humano e as dinâmicas de funcionamento do cérebro em específico, essa linha tênue entre vida e morte se torna óbvia. Nós somos um bicho muito frágil, nós temos um corpo frágil, nós somos passageiros, mas parece que nós esquecemos disso. E isso tem me levado a refletir, nos últimos anos, a respeito de uma espécie de ilusão de imortalidade que parece assombrar a nossa vida. Parece que, a maioria do tempo, a gente esquece da nossa própria finitude. Normalmente as pessoas não param para pensar e perceber a quantidade de computações complexas que ocorrem no cérebro para que a gente consiga fazer as coisas mais simples. Nós deveríamos ser agradecidos todos os dias. Quando a gente acorda, abre os olhos e consegue enxergar, consegue respirar, consegue assistir a um vídeo e compreender ideias e aprender coisas novas. Mas geralmente nós tratamos essas coisas como se elas fossem sempre estar lá. Só que um dia essas coisas deixarão de estar lá. Dentro de hospitais, por exemplo, onde frequentemente o cérebro deixa de funcionar, é muito comum você ver as pessoas admirando e valorizando coisas que elas nunca valorizaram. Você provavelmente não agradece quando você faz xixi ou quando você respira. Mas um dia, talvez, você perca a capacidade de fazer isso. E aí, quando a pessoa perde a capacidade de fazer xixi, por exemplo, ela começa a lembrar com saudade e agradecimento da época em que ela conseguia. As pessoas chegam no seu aniversário e falam: parabéns, mais um ano de vida. Só que está errado. Não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. E às vezes você ouve isso e pensa que essa pode ser uma mensagem muito triste. E eu não posso concordar com isso. Na minha visão, triste é você viver a sua vida até o final, chegar lá na frente, olhar para trás e perceber que você gastou o seu tempo com pessoas e projetos que não valiam a pena, que você investiu a sua energia em coisas das quais hoje você se arrepende. Triste é se arrepender por não ter arriscado, por não ter aproveitado e por não ter tentado. Nas relações, por exemplo. Namoro, amizade, casamento, família, não importa. Por anos e anos a fio, a pessoa está lá à nossa disposição. E aí o que acontece com o ser humano, infelizmente, é que ele se adapta. E quando nós nos adaptamos, nós tendemos a tratar a pessoa como se ela fosse sempre estar lá. Então a gente para de valorizar, a gente para de agradecer, a gente para de investir na relação para que ela dê certo. E aí um belo dia, de uma maneira completamente surpreendente e súbita, a pessoa vai embora. Às vezes é por força da natureza. Afinal de contas, nada permanece e a saúde também não. E mesmo pessoas saudáveis, muitas vezes são tiradas da nossa vida de maneira bastante inesperada. O Domingos é um triste exemplo disso. A sabedoria popular já diz há muito tempo que essa é a única certeza da nossa vida. Às vezes é por vontade própria. Afinal de contas, um dia a pessoa se cansa de ser tratada com descaso ou então de não ter a sua presença devidamente valorizada. E é aí que surge ele, que é o sentimento mais comum nesse vazio que é deixado pelas pessoas que vão embora, o arrependimento. Arrependimento por não ter feito isso ou aquilo, por não ter aproveitado, por não ter valorizado, por não ter estado lá, por não ter tentado e por aí vai. Na raiz do arrependimento existe um certo tipo de esperança, que é o pior tipo de esperança que nós podemos encontrar, a que vem do verbo esperar. A pessoa arrependida geralmente é ou foi esperançosa. Esperou a oportunidade certa, esperou as coisas mudarem, esperou a coragem aparecer, enfim, esperou em vez de agir, esperou em vez de ter feito diferente. E isso me remete ao ponto inicial da conversa. Nós vivemos uma ilusão de imortalidade, porque se nós estivéssemos conscientes de que cada minuto é um minuto a menos, de que a nossa vida um dia vai acabar, de que cada instante é um investimento,
de que um dia a gente vai fechar o olho e não vai abrir mais, se nós tivéssemos essa consciência, eu tenho a forte convicção de que a gente eliminaria boa parte da mesquinharia e da pequenez que existe nas coisas cotidianas da nossa vida. E mesmo que você acredite que existe vida após a morte, é forçoso reconhecer que ainda assim, esta vida que nós estamos vivendo aqui, esta vida de agora, ela é única. Ela é uma oportunidade que nos foi dada e que não vai se repetir. Conscientes da nossa mortalidade, talvez a gente não brigasse no trânsito. Talvez a gente não ficasse se apegando a coisinhas pequenas e detalhes irrisórios que prejudicam as nossas relações. Talvez a gente não ficasse de frescura no trabalho em relação a coisas completamente triviais. Talvez a gente aproveitasse melhor as oportunidades que nos são dadas todos os dias. Eu creio que falta a nós, seres humanos, humildade. Humildade de reconhecer que nós somos insignificantes. Nós somos uma espécie entre milhões neste planeta, numa galáxia entre as 200 bilhões que nós conhecemos. Nós somos frágeis, nós somos passageiros e, num instante, nós não estamos mais aqui. Se você parar para pensar, daqui a mais ou menos 100 ou 150 anos, ninguém que está vivo agora, neste momento, estará mais. Isso é um testamento de quão insignificantes nós somos. Mas nos falta também gratidão. Gratidão por perceber que, apesar de sermos insignificantes, nós somos também especiais, porque nos foi dada a oportunidade, pela natureza, de passear, ainda que brevemente, por algumas décadas, por esse planeta. E essa oportunidade nos foi dada de uma forma única e incrível, porque nós temos dentro de nós o cérebro mais complexo que existe na natureza. Um cérebro que consegue apreciar a beleza das coisas, que consegue tentar compreender a complexidade do universo. Um cérebro que consegue apreciar e valorizar a vida e, sobretudo, que consegue tentar fazer com que o dia de amanhã seja melhor do que hoje.